Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de outubro de 2020. São 8 horas da manhã. Na Folha de São Paulo, Polícia Federal abre inquérito para apurar movimentações financeiras de ex-advogado de Flávio Bolsonaro. Investigação tem como base documento de inteligência do COAF, produzido em julho deste ano. Soltura de André do Rap prejudicou investigações na Itália, diz a Jovem Pan. Procurado pela Interpol, o traficante era responsável por fazer conexões entre o PCC e a máfia italiana. Partidos têm crescimento de até 330% no número de candidaturas. Podemos e o PSL tiveram a maior alta no número de postulantes aos cargos. Já o Democracia Cristã e o PV assistiram os índices caírem. FIES tem 55% dos contratos com prestações vencidas e o MEC faz refinanciamento. Vacina AstraZeneca da Universidade de Oxford gera resposta imunológica tanto em jovens quanto idosos, diz a AstraZeneca. A vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e a fabricante AstraZeneca, produz resposta imunológica em idosos e jovens e as reações adversas foram menores entre as pessoas mais velhas. No Valor Econômico, candidata a vice-prefeita na chapa do MDB em Boa Vista morre por Covid-19. Coligação do candidato informou pelas redes sociais que suspenderá as atividades de campanha por 24 horas. Ainda no Valor, Ibope deve incluir Marta Rocha e Benedita da Silva em simulação de segundo turno, decide a Justiça. Decisão aconteceu depois que a campanha de Marta entrou com um pedido para a inclusão do nome dela e de Benedita no questionário sobre o segundo turno. MDB tenta manter Boa Vista, maior reduto bolsonarista do país. A aprovação do governo Bolsonaro em Boa Vista é a maior entre as capitais do país, atingindo 66%. Crescimento de delegada dispara alerta para Campos. Líder de pesquisas no Recife deve mirar em eleitorado do PT para tentar vencer no primeiro turno. Bolsonaro deve publicar 2 decretos para regulamentar trabalho de inteligência ainda nesse ano. Grupo criado pelo Ministério da Justiça aprovou por unanimidade o que devem ser as novas diretrizes. Correio Brasiliense, país tem 5 candidatos com mais de 94 anos nas eleições de 2020. Presidente do PSD em Minas, o senador Carlos Viana, afirma que a questão da idade no Brasil sempre foi um tabu. Na Veja, acordo multibilionário com chineses está nas mãos de Bolsonaro. Ele decidirá se assina o plano decenal Brasil-China 2022 a 2031 até o final de seu mandato. Quem saiu mais arranhado na briga da Maria Fofoca entre Salles e Ramos? Pergunta o jornal O Globo. Coube ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pedir desculpas ao chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, mas é Ramos quem saiu mais prejudicado porque o episódio revelou impopularidade dele dentro do governo Bolsonaro. Ainda no Globo, Bolsonaro interveio no imbróglio de Salles com Ramos. A delegada Marta Rocha, ex-delegada, cogita convite a Ciro Gomes para ocupar secretaria na Prefeitura do Rio de Janeiro se vencer a eleição. Campanha não ferveu e vive calmaria perigosa, diz marqueteiro. É manchete do Estadão. O publicitário de Aécio Neves, desde 2002, tenta alavancar campanha de Andréa Matarazzo e cita virada de Romeu Zema. Ainda no Estadão, PT e PSDB polarizam disputa em municípios da Grande São Paulo. Derrotado nas urnas na região em 2016, os petistas tentam reocupar espaço perdido na região metropolitana. Ainda no Estadão,
empresa da família de Vice de Covas, recebeu 50 mil de creches sem licitação. iFood registra aumento de 18% em entregas da categoria gourmet, ou seja, fast food de restaurantes de luxo. Justiça determina indenização de R$70 mil a homem que ficou preso ilegalmente por 2 anos por roubar cigarros e isqueiro, diz a Folha de São Paulo. STF nega a maioria dos pedidos de soltura em casos similares ao de André do Rap, o traficante solto por Marco Aurélio Melo. Todos esses tipos de soltura foram tomados pelo ministro Marco Aurélio de Melo. O Ministério Público investiga obras de estradas do governo Dória. O departamento responsável diz que questões serão esclarecidas. Ainda na Folha, Banco Central conta com poupança das classes média e alta para estimular a economia após o fim do auxílio emergencial. Expectativa da autoridade monetária é que dinheiro guardado retorne à economia como consumo. Quase 60% dos consumidores têm adiado compras por causa da pandemia. É o medo do futuro. Pequim quer que chineses consumam mais como os brasileiros. O país prepara plano quinquenal com maior atenção ao mercado interno e, segundo Caixin, vê muito espaço para melhoria. General Ramos nega a crise e Salles pede desculpas em meio a atritos no governo. Na Martalândia, o distrito de Parelheiros, na capital paulista, órfãos da ex-prefeita Marta Suplicy se dividem entre Covas e PT e ignoram Boulos. Menos de 1% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos de campanha. Após polêmica, Russomano mantém trecho quase igual ao de edital de Covas em plano de governo. Além de tudo, Russomano agora é suspeito de plágio. E o PT vai à justiça contra a propaganda eleitoral de Bruno Covas, que usa ações da Prefeitura de São Paulo vinculadas a temas da sua campanha. Brasileiros resistem às vacinas chinesa e russa, mostra pesquisa. E por último, a Polícia Federal abre inquérito para apurar movimentações financeiras de ex-advogado de Flávio Bolsonaro. Investigação tem como base documento de inteligência do COAF produzido em julho deste ano. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e desejamos um abraço para todo mundo.